Olá, muito bom dia. Estamos começando a nossa 17ª reunião de domingo online neste período de isolamento social, chegando quase à metade do mês de julho. Já pensou? A verdade é que a nossa percepção de tempo ficou bastante prejudicada por conta dessa quarentena em prevenção contra o Covid-19. O Salmo 90 apresenta um contraste entre a eternidade de Deus e a brevidade do homem. Vamos ler. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tudo passa rapidamente e nós voamos, como acabamos de ler. Querem alguns exemplos? Vamos lá. O Cláudio Lórios e a Aninha, nossos missionários na CMC Alemanha, completaram essa semana 20 anos de casados. Os pais do Cláudio, o seu Lotar e a dona Araci, 53 anos. Parabéns para eles, né? E nós queremos orar por esses casais da Alemanha e também por outros que neste período passam por dificuldades de relacionamento. E nós temos acompanhado alguns desses casais. Na mensagem de hoje o Ed vai tocar nesse assunto. Mas antes, oremos. Senhor, tem misericórdia desses maridos e esposas. Dá a eles sabedoria e graça para conviverem de forma harmoniosa dentro das suas casas. Em especial, nós nos lembramos do Cláudio e da Aninha, que eles perseverem assim, firmes, unidos em Ti. Abençoa também o seu Lotar, a dona Araci, que a Tua paz sempre esteja naquele lar, dando sabedoria aos maridos e às esposas para que haja entendimento dentro dessas casas e os filhos possam perceber esse amor que vem do Senhor. Nós oramos contra toda ação do teu arqui-inimigo, especialmente nos casais que estão com problemas nesses dias. Que o Senhor possa falar aos corações, que haja liberação de perdão e que o Senhor possa inclusive trazer cura de alma, para que os relacionamentos sejam restabelecidos para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus é que oramos. E o tempo de louvor hoje será com um casal, o Alexandre e a Thelma Gifale. Eu te amo, ó Senhor, força minha rocha, meu libertador. Pois a minha
da morte vieram me cercar, mas Ele estendeu seu braço pra me libertar. Eu te amo, ó Senhor, força minha rocha, meu libertador. Pois a minha angústia eu clamei seu nome, e Ele do seu tempo ouviu a minha voz. Laços da morte vieram me cercar, mas Ele estendeu seu braço pra me libertar. Eu te amo, ó Senhor, força minha rocha, meu libertador. Pois a minha angústia eu clamei seu nome, e Ele do seu tempo ouviu, e Ele do seu tempo ouviu, do seu tempo ouviu a minha voz. Entra na presença do Senhor, com gratidão vem adorar de coração. Entra na presença do Senhor com gratidão, ergue tua voz em louvor. Ao Senhor, ó Cristo, nome sem igual. Entra na presença do Senhor com gratidão, vem adorar de coração. Entra na presença do Senhor com gratidão, ergue tua voz com louvor da glória e honra e louvores ao Senhor, ó Cristo, nome sem igual. Da glória e honra e louvores ao Senhor, ó Cristo, nome sem igual. Teu nome, ó Deus, é puro e santo. Teu nome
precioso que o ouro. Bendito seja teu nome, bendito seja teu nome, bendito seja teu nome, meu Senhor e meu Deus. Bendito seja teu nome, bendito seja teu nome, bendito seja teu nome, meu Senhor e meu Deus. E é nesse nome poderoso, o nome de Jesus, nome que está acima de todo o nome, que nós vamos orar agora pelos enfermos e por aqueles que precisam de algum consolo do Senhor. O pastor Nabílio Júnior, por exemplo, o Bilão, passou na sexta-feira por uma cirurgia na coluna. Vamos orar por ele. Lembrando ainda da nossa diaconisa Elaine Lamônica. O seu pai faleceu aos 96 anos de idade, o senhor Mauro. Vamos interceder. Abençoa, Senhor, o Bilão. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus, essa recuperação, para que ele logo possa estar produzindo no nosso meio. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam de um toque teu agora, para que sejam curados, para que sejam libertados. Tem misericórdia dessas pessoas, que o Senhor possa falar com elas, onde estiverem, que elas recebam a tua paz e esse ânimo que vem do alto, que o teu Espírito conceda a cada uma o que elas necessitam. E pedimos para os que precisam de algum tipo de consolo, abençoa, Pai, manifesta a tua presença, manifesta a tua glória nessas vidas, e que o Senhor seja exaltado, e que o Senhor seja glorificado, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. E agora vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós, através da sua palavra. Bom dia, meus queridos irmãos, como é que vão nesse tempo de isolamento social? Eu lá em casa tenho inventado as coisas para fazer, não sei mais o que fazer. Eu inventei de pintar o meu portão e as minhas portas de ferro lá em casa com aquele compressor e pistola. Nunca tinha mexido com aquilo. Se arrependimento matasse, estava morto já. Mas demorei 3 semanas, mas consegui fazer. Acabei pintando com pincel mesmo as últimas portas. Mas a gente fica procurando coisa para fazer, né? Eu já fiz sobremesa, gelatinas coloridas, fiz varro a calçada, tipo aposentado que não tem o que fazer, varre a calçada todo dia, ajudo na limpeza, lavo louça. Mas o que eu tenho feito de melhor, eu descobri nesse tempo, é que eu tenho lido muito a Bíblia, passo mais de hora lendo a Bíblia, estou chegando até no final do Velho Testamento. E quando saio de manhã muito cedo para caminhar, oro também o tempo todo, durante 1 hora. E esse relacionamento com Deus tem me feito muito bem. E eu cheguei à conclusão que conhecer a Jesus melhor é o melhor para se fazer na quarentena. E esse é o título da minha palavra. Conhecer a Jesus, o melhor para se fazer na quarentena. Você sabe que o propósito eterno de Deus, que a gente tem sempre estudado, é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E para isso, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos libertar do pecado, mas isso é apenas o começo de um processo
de santificação, de desenvolvimento da nossa vida cristã, para chegarmos a ser semelhantes a Jesus. E eu quero fazer uma pergunta agora, logo de cara assim, que é a seguinte: você já está parecido com Jesus? Você já se considera semelhante a Jesus? Como é que é? Falta pouco? Falta muito? A verdade é que todos nós, eu acho, é que Deus ainda tem muito trabalho para fazer e nós temos ainda um longo caminho a percorrer nesse sentido. Para nos tornarmos semelhantes a Jesus, precisamos, então, primeiro, conhecê-lo bem. Como ser semelhante a alguém que nós não conhecemos bem? Então, eu queria basear essa minha palavra em 1 João, capítulo 1, de 1 a 4, onde os discípulos, onde o João, o discípulo, conta como é que ele conheceu a Jesus e como é que ele escrevia, então, o seu testemunho. A passagem de 1 João 1, de 1 a 4, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Segundo essa passagem, irmãos, eu vejo que conhecer a Jesus, primeiro, é uma experiência prática, através de um relacionamento pessoal com Jesus. Os discípulos não tiveram um curso teológico, não frequentaram uma escola teológica ou um programa de estudos completo. Quando 2 discípulos de João Batista, um deles era André, ouviram João Batista dizer, ora, viu Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles decidiram ir atrás de Jesus e seguir a Jesus. E quando chegaram até Jesus, perguntaram, onde é que o Senhor assiste? Onde é que o Senhor mora? E Jesus não deu um endereço, disse, Rua Alfredo Fontão, 480, CEP 17017240. Não. Quando eles perguntaram onde é que o Senhor mora, ele disse, venham e vejam. Venham comigo e vejam. Ou seja, venham ver na prática. Então, João está dizendo aqui, no começo da sua carta, que eles ouviram, viram e apalparam todos os acontecimentos dos quais eles davam testemunho. Eles ouviram os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que ele falou, a mensagem de Deus para eles e para nós, eles ouviram, eles abriram os seus ouvidos e ouviram tudo aquilo com atenção, várias vezes, repetidas vezes. Eles viram os milagres de Jesus ao vivo e a cores, e até participaram de alguns deles. Eles viram a forma que Jesus viveu aquele tempo, a atitude que ele tinha para com todos, a compaixão para com os que sofrem. Eles viram a submissão de Jesus ao seu Pai, o quanto ele procurava e fez sempre a vontade de Deus. Eles viram Jesus gastando horas em oração, andando, sempre disposto a servir e a fazer o bem. E eles apalparam, quer dizer, não só que eles tocaram em Jesus fisicamente, porque tocaram. Tomé, por exemplo, tocou para poder crer de que Jesus havia ressuscitado.
Aquela mulher que tinha um problema de saúde tocou as vestes de Jesus. Então, Jesus foi tocado. Mas aqui também tem o sentido de que eles sentiram a sua presença real, eles ficaram marcados na sua vida, no seu coração, pelo que Jesus e pela presença de Jesus, pelo que ele fez e pela sua presença. E eu pergunto então para você mais uma coisa: você tem tido essas 3 experiências com Jesus? Você tem ouvido a Jesus, ouvido os seus ensinamentos, tem prestado atenção nas pregações, nas palavras que são proferidas pelos pastores, nos testemunhos? Você tem visto aquilo que Jesus faz na sua vida e tem feito? Você tem visto a Deus, que é um Deus invisível para nós, mas que pode ser visto nas coisas que foram criadas, como diz lá em Romanos capítulo 1. Quando eu saio caminhar, hoje eu vi um ipê branco totalmente florido, depois de um tempo um ipê rosa totalmente florido, e aquilo me traz a sensação da presença de Deus. Eu consigo ver a Deus naquilo. E você tem tido a experiência de apalpar, de tocar a Deus? Você tem tido experiências reais, suas, próprias, com Jesus? Como é que eles conheceram então a Jesus? Através desse relacionamento pessoal e real e prático com Jesus. E também através de uma convivência diária. Não era só no domingo. Quando decidimos seguir a Jesus, ele nos convida a conhecê-lo intimamente, a conviver e a nos relacionar com ele dia a dia. Sabe? Tem que ser todo dia, não pode ser só o domingo. Se você tem um contato com Jesus só lá no culto, no domingo, então piorou, porque nem isso temos tido só os cultos online. Não, o relacionamento com Jesus tem que ser todo dia e o dia todo, uma comunhão íntima, tem que se tornar uma amizade profunda. Temos que deixar Jesus participar da nossa vida, em tudo, em todos os detalhes, em todas as decisões, em todos os movimentos que nós fazemos, não só naquela hora devocional em que você ora com a sua família, ou que você lê a palavra. Não existe uma vida secular e uma vida espiritual. Para o cristão, tudo é espiritual, em tudo Jesus deve participar. Isso quer dizer andar no Espírito, através de uma ação constante do Espírito Santo nas nossas vidas. E além disso, conhecer a Jesus, além desse convívio diário, também deve ser uma experiência de unidade, uma experiência junto com outros irmãos. É interessante, a vida cristã não pode ser vivida de uma forma solitária. Não podemos ser autossuficientes. E aliás, irmãos, cuidado com a internet. A internet tem sido muito boa para os nossos cultos online, contatos nesse tempo difícil, mas ela pode também nos isolar muito. Ela pode nos levar a ficar assistindo pregações e reflexões de todo lado e deixarmos o convívio dos nossos irmãos, deixarmos a congregação. Nós temos preocupação, depois quando acabar esse tempo de isolamento, de que pode ser que alguns irmãos se acostumem a simplesmente assistirem coisas pela internet, mas isso não é o ideal. Jesus chamou 12 discípulos e trabalhou individualmente, mas também no grupo. Tratou com os problemas que eles tinham entre eles. Eles tiveram problemas de disputa entre eles e tudo mais. E Jesus tratou a eles como um grupo. Nesses dias que estamos afastados dos irmãos e não podemos estar juntos, devemos ser criativos e ver formas de nos comunicarmos, de entrarmos em contato com todos, de podermos agradar e servir aos irmãos.
E olha, se você é daqueles que está sentindo falta dos irmãos, está sentindo falta das reuniões, então é um bom sinal de que você já entendeu a importância de estarmos juntos. E na família, lá dentro de casa, é uma oportunidade de desenvolvermos as nossas relações com os nossos queridos, demonstrar amor, servirmos uns aos outros, tratar de questões, quem sabe, de amarguras, de coisas do passado, de perdoarmos uns aos outros, de orarmos juntos, de participarmos das reuniões online e desenvolvermos o nosso relacionamento familiar. Juntos, conheceremos a Jesus assim. E aí eu pergunto, o que é que eles conheceram dessa forma? O que é que os discípulos conheceram? Primeiro, eles conheceram a Deus. Diz João, o que era desde o princípio e que se manifestou a nós. Quem era desde o princípio? Deus, que se manifestou a nós através de quem? De Jesus. João, no seu evangelho, ele começa no capítulo 1, de 1 a 3, dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, nós entramos em contato direto com Deus quando passamos a conhecer a Jesus. O verbo que João cita lá é o próprio Jesus. Verbo porque ele foi a ação de Deus em nossa direção, de nos buscar, a manifestação de Deus a nós. Em outras traduções diz a palavra de Deus, porque Jesus é a mensagem de Deus para nós, é o poder de Deus revelado a nós, a revelação do próprio Deus a nós. Jesus é Deus encarnado, é aquele que veio para nos salvar. Além de eles conhecerem a Deus e conhecerem ao próprio Jesus, o verbo e a palavra de Deus, eles passaram a ter contato com a vida eterna. Diz o versículo 2 lá que nós lemos, e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vou-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Tiveram um contato com a verdadeira vida. Sabe, Jesus, quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tiveram contato pessoal com a vida eterna, passaram a conhecer o nosso futuro, a ter a esperança maravilhosa da vida eterna. A vida eterna que nós já experimentamos um pouco aqui nesse mundo com a vida em relação a Jesus, com Jesus. E quanto mais conhecemos a Jesus, mais entramos nesse patamar, nesse nível mais acima da vida espiritual, da vida no reino de Deus. Saímos um pouco da limitação terrena. É ali que nós vemos as coisas sobrenaturais, os milagres acontecem na nossa vida. Sabe, encontramos o tesouro escondido. Como naquela parábola, aquele homem que, achando um tesouro escondido num terreno, vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, porque ele percebeu o valor daquele tesouro, que valia muito mais do que tudo que ele tinha aqui nesse mundo. Em Jesus nós descobrimos isso, o valor dessa vida. Se você só se preocupa com as coisas daqui da terra, com os bens, com o trabalho, só com as coisas terrenas, é porque você precisa conhecer mais a verdadeira vida, conhecer mais Jesus, o tesouro que está escondido ainda para você. João 17,3 diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como sabemos, então,
que conhecemos a Jesus. E o apóstolo João nos dá também uma dica já na primeira carta de João, aí agora no capítulo 2, que eu quero ler para vocês, capítulo 2, de 3 a 10. Diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há treva nenhuma, tropeço nenhum. Conhecer a Jesus, então, irmãos, em primeiro lugar é guardar os seus mandamentos. Guardar os mandamentos é conhecer, e conhecer bem os ensinos de Jesus, a palavra de Deus. Quanto você conhece da palavra de Deus? Quanto você sabe dos ensinos de Jesus? Quem diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos, diz João, é mentiroso. Em segundo lugar, é andar como ele andou, ou seja, imitar a Jesus. Jesus andou na luz. Viver os ensinos de Jesus e obedecer os ensinos de Jesus. Andar na luz, porque a luz revela a verdade em nós. Ilumina os nossos passos, guia as nossas ações. Seguir o exemplo de Jesus e imitá-lo, viver como ele, fazendo sempre e procurando fazer a vontade de Deus. Quando andamos na luz, diz aí João, temos comunhão uns com os outros e somos purificados de nossos pecados. Duas consequências maravilhosas. Quando andamos na luz, quando andamos em Cristo, quando o conhecemos mais e mais, temos comunhão uns com os outros. Nossos relacionamentos se acertam e somos purificados dos nossos pecados. E em terceiro lugar, permanecer na luz, que é igual a amar o irmão, pela passagem que lemos. Quem obedece e anda na luz é aperfeiçoado no amor de Deus, se torna mais semelhante a Cristo. E afinal, João não se decidia, é mandamento novo ou é mandamento velho? O mandamento antigo sempre foi amar a Deus e ao próximo. Ou seja, é o mesmo. Mas só que ele era expresso através de ritos e da obediência à lei. E se tornou apenas uma forma externa de se viver. Agora, no Novo Testamento, existe o mesmo mandamento, mas que se torna novo, porque agora ele é um amor de verdade, sem fingimento, sem hipocrisia, prático, um amor de renúncia, vivido como exemplo por Jesus e agora pelos seus discípulos. Nós somos conhecidos como discípulos de Jesus quando amamos aos irmãos. A passagem diz: quem odeia o irmão não está na luz, mas nas trevas, e não sabe para onde vai, não enxerga o caminho. E conforme vamos vivendo o amor, as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz vai brilhando em nossas vidas e iluminando os que nos rodeiam, nosso próximo. Um dos meus versículos preferidos da Bíblia está em Provérbios 4:18. Diz assim: porque o caminho dos justos
é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Assim é quando conhecemos mais e mais a Jesus. A nossa luz vai brilhando mais e mais até chegarmos a ser semelhantes a Jesus. E eu concluo dizendo o seguinte: o melhor que temos a fazer então, irmãos, nesse tempo tão fora do comum que estamos vivendo, procurando tantas coisas para fazer em casa, o melhor é agirmos para conhecer cada vez mais a Jesus. Para conhecê-lo é preciso andar com ele, conviver, relacionar-se todo dia, o dia todo. Conhecendo a Jesus, passamos a ter comunhão com Deus e com os irmãos, em casa, com a família. Entramos também para um nível mais superior da vida, a vida eterna. Não a vida apenas terrena, mas algo que vai se prolongar, se estender pela eternidade. E em nós, vivendo assim, conhecendo cada vez mais Jesus, o amor de Deus será aperfeiçoado. Precisamos só entender, nesse tempo, que Deus tem muito trabalho para realizar em nós ainda. A não ser que você tenha chegado à conclusão que já está semelhante a Jesus. E por isso Deus permite dificuldades, permite problemas, situações desagradáveis, desconfortáveis, limitações de todo tipo, para tratar conosco, para tratar nosso orgulho, a nossa rebeldia, para nos mostrar que muitas vezes estamos distraídos com a vida desse mundo. Sim, claro, Deus tem promessas para nós, de sermos bem-sucedidos, de sermos alegres, de sermos prósperos. E Ele quer fazer isso na nossa vida. Mas isso vem através, muitas vezes, de provações, de momentos difíceis, para que nós possamos crescer, para que Deus possa tratar conosco. E a promessa de descanso, se existe uma promessa de descanso, é porque haverá trabalho. Se existe uma promessa de prosperidade, é porque haverá investimento. Se existe a promessa de vitória, é porque haverá luta. E se existe a promessa de uma vida de alegria, de felicidade, de satisfação, essa alegria vem de conhecermos e vivermos estas verdades que acabamos de falar. Então eu termino com o versículo de 1 João 1,4 que nós já lemos, quando João diz o seguinte: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Que essa mensagem possa tocar o seu coração, que você possa usar esse tempo de isolamento em casa para conhecer cada dia mais o Senhor Jesus. E isso acontecendo, a promessa é que a nossa alegria será completa. Deus abençoe e que isso se torne verdade na sua e na minha vida, é o meu desejo. Amém. Obrigado, Ed. Eu quero conhecer cada dia mais Jesus e andar e caminhar e ser parecido com Ele. Espero que você também. E lembre-se, nós temos o Espírito Santo morando em nós, atuando em cada um de nós nessa caminhada. Agora os recados. Dízimos e ofertas, as nossas contribuições, podem ser feitas através de depósitos bancários ou transferências online nessas contas do Banco do Brasil e Santander. Depois que você fizer o seu depósito ou transferência, envie um comprovante para o e-mail que aparece aí na tela ou um WhatsApp. Isso facilita muito o trabalho da tesouraria. Aí na tela está o telefone da nossa diaconia. Precisando de algo, os membros da igreja entrem em contato para que sejam tomadas as providências.
Lição 16 para as crianças já está pronta no site da CMC, www.cmcbauru.com.br. Os pais devem acessar, baixar a lição e fazerem com os filhos hoje ou durante a semana. E quem sabe até repetir isso. A nossa próxima reunião é na terça-feira, às 8h15 da noite, reunião de oração online. Você pode acompanhar pelo Facebook, IGTV e também pelo YouTube. Nós teríamos nesse mês de julho uma das nossas festas tradicionais, a do inverno. As festas da CMC, na chácara, elas sempre trouxeram muitos visitantes e colaboraram para a comunhão entre nós. Obviamente, esse ano não teremos por conta da pandemia, mas separamos algumas fotos das últimas 3 festas. Vamos relembrar esses momentos na expectativa de que voltemos a nos encontrar logo. Bom domingo, Deus abençoe você e a sua família. Estamos aqui para adorar ao Senhor com nosso coração e amor. Estamos aqui para adorar nosso Deus, que é dono de todo poder e toda honra.